Você é da internet, né? Eu não, eu sou do Você é, Brasil. você é do mundo. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começa agora mais um Mistura Cultural. Meu convidado de hoje é um velho conhecido de muitos brasileiros. É um cara genial, é um cara doce, bacana, legal. Ele e a turma dele. Eu estou aqui com João Paraíba do Trio Mocotó. Seja muito bem-vindo. Que bom falar com você. Obrigado, Adri. Eu É, gostei do doce, eu gostei do doce. Eu mas, adoro você, doce. mas vocês são muito. Essa é a função nossa da. Você sabe que você está falando com o pastor da Igreja da Música. Eu costumo dizer, nós somos religiosos da Igreja da Música. Nosso palco é a nossa celebração, é a nossa consagração, e a nossa intenção é sempre mandar energia boa, alegria, sabe? Fazer com que as pessoas esqueçam aquele lado negro que se acorda e vê aquelas notícias ruins. A gente adora fazer todo mundo rir e todo mundo dançar com a nossa música. E aí, por meio dessa música tão deliciosa de vocês, do Trio Mocotó, a gente se cura também, porque a gente tá ali, ó, E dançando, lógico, ouvindo. energizar é Rá. Lembra daquela coisa assim, Rá, dos Novos Sim. Baianos? Então, a gente sempre foi Rá, Não, e você tá no Rá há muito tempo, certo? há uns 50 anos. E aí, agora, o curioso da carreira do Trio Mocotó é que tem essas linhas, né, de vem, vai. Só que vocês sempre estão atuais. Eu tenho até como provar isso, porque vocês vão fazer um show com a Lineker. Então, Pois é. não tem nada mais atual que isso. E sempre tem muita gente jovem, só que vocês não fazem esse. Aí eu queria saber, por que que acontece essa ondinha aí de vai, não volta, aí 2000 estoura, vem, vai, agora de novo. Você sabe onde a gente mora? Num país Ah, chamado Brasil, onde tudo é lindo, maravilhoso, vai pro brejo, aí volta de novo. A gente está sempre acreditando que tudo vai melhorar, aí pior a gente acredita de novo. O mundo é muito radical, sabe? Acontece muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Mas o Brasil é especial dentro desse mundo. E o Mocotó é assim um tipo de anjo que vai e volta. A gente começou nos anos 60, parou no final dos anos 70 e 75, voltou no ano 2000. Eu mesmo tomei um susto, não acreditei quando a gente voltou em 2002, a gente foi para a Europa, fez mais de 600 shows na Europa, mas a gente não tocava no Brasil. Isso é uma coisa que me magoava muito. A gente era conhecido no mundo inteiro como o grupo que inventou o samba rock com Jorge Ben, mas a gente era venerado no mundo inteiro, mas chegava no Brasil não tinha show pra gente. Aí quando foi 2010 a gente deu uma parada. De repente alguém descobriu a gente em 2014 anos depois, que foi o André Barazinski, a gente abrir o show de alguém. A gente foi, estava lotado de gente. Eu olhei e falei assim: não acredito, tem gente que conhece o Trio Mocotó, tem gente que conhece. E era jovem, não era música de Lupicínio Rodrigues, Dorival Caymmi, da velha guarda, vamos dizer assim. Eu falei: eu não acredito que todo mundo gosta. E todo mundo gostava. Aí a gente voltou, fez alguns shows, tudo lotado de gente. Eu, o Nereu e o Escova, que é o último integrante do Mocotó, falou assim: meu, a gente vai até onde a gente conseguir, porque tem tanta gente querendo. A gente virou meio que a musa cult da periferia, sabe? A gente não era falado pela Jovem Guarda ou pela MPB moderna, chique, de luxo, mas a gente era querido por todos os avós, pais e filhos da periferia de São Paulo e do Brasil. Eu pensava que era São Paulo só,
A gente foi fazer um show no Rio de Janeiro, no Circo Voador, estava lotado, era só garotada, todo mundo conhecia a música nossa. Eu falei assim, que isso, gente? A gente não está acostumado, a gente não é estrelão, não é Madonna que vai tocar no carnaval, no Uhum. final de ano, né? Mas aconteceu e a gente voltou, né? A gente se sente muito querido, sabe? É uma coisa que dá uma energia para a gente continuar. Eu brinco muito que a gente é os anjos da garoa de São Paulo. Muito bom, adorei. Porque, porque tem, eu como garoto, né, olhando o jornal, olhando a revista, olhando a cena musical de São Paulo e do Brasil, conheci eles, o Demônios da Garoa, a Dona Irã Barbosa, mas eles eram os velhos e a gente era a garotada que adorava eles. De repente, nós somos os anjos da garoa, os velhinhos que voltaram e fazem a criançada rir. Eu fiquei muito contente com isso. Que bom, mas eu vou te corrigir, eu não acho que vocês são os anjos da garoa, não, porque vocês têm uma vitalidade e uma energia muito de jovem. Assim, É o samba você. rock. Então, e aí agora, e ó, eu arrisco a dizer que agora vocês não vão mais desaparecer e a gente ficar com Não. saudade. Eu fiquei tão feliz com esse retorno, né? Porque as pessoas precisam da música de vocês, sabe? Mas e aí, como que é isso, assim, em relação aos artistas, né? Isso que eu tô dizendo, vocês vão tocar Uhum. vão cantar com a Lineker. Você gravou o álbum do D2, esse álbum que foi super elogiado pela crítica. Como que é esse retorno com uma cantora que ganhou Grammy, por exemplo, né? Ah, eu comecei numa época, vamos dizer, nos anos 60, eu, eu convivi com Dorival Caymmi, Cartola, a Velha Guarda da Portela, Jackson do Clementina. Pandeiro, Clementina, Jackson do Pandeiro, sabe, com o Norte e Nordeste que apareceu, porque até o final, começo dos anos 70, você tinha só a TV Record, festivais da Globo, não tinha o Brasil integrado, sabe? De repente, com os festivais, a gente arrumou o Vandré, a gente arrumou o Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, né? O Ivan Lins, a gente começou a achar gente jovem, né? Do Brasil inteiro. Hoje, o que está acontecendo, você tem a Lineker, entendeu? Que é uma cantora. Eu conhecia ela já de ver na internet, de ver em shows, mas eu não tinha convivido com ela e outros jovens que aparecem, eu quero fazer samba rock com você, quero cantar junto com você, eram fãs da gente. Então, eu tomei um susto. A Lineker, quando me disseram assim, vocês não querem convidar a Lineker para fazer a Casa Natura? Eu disse, eu quero, lógico. A coisa que a gente mais quer é ter jovens junto com a gente, porque é a nossa pequena bateria solar de energia, sabe? Você vai para Uhum. a freguesia do O, da ZN, aqui em São Paulo, você começa a descobrir que tem um mundo em volta do centro de São Paulo, que é o mundo lateral, que ouve muita música de todos os tipos do Brasil inteiro. E a Aline que é um pouco de uma cereja do bolo, sabe? Ela é um diamantezinho que vai acontecer, que já aconteceu, mas vai acontecer muito mais. E para nós que somos mais velhos, você poder ajudar isso e poder é, é, confraternizar essa diferença de idade, de mais jovens e mais velhos, dá um pouco de energia para a gente, porque a gente está vivendo num mundo que é muito futuro, é muito para frente, né? E eles esquecem dos mais velhos. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí de nomes, vamos falar de você agora. Você falou de nomes muito grandiosos da música brasileira. Cartola, Clementina, Nelson Cavaquinho, Jorge Ben, Dorival, Jorge Dorival, Ben, Vinícius de Moraes, Toquinho. Você Toquinho. É uma infinidade de grandes nomes que vocês, né, que você teve muito perto. Como que era a sua infância musical? Eu só nasci em São Paulo.
onde hoje é o, como é que chama? Rosewood, o hotel que era uma maternidade, né, de São Sim. Paulo. Mas eu fui criado no Vale do Paraíba. E nos anos 60, você tinha muita música regional ou folclórica, vamos dizer assim, jongo, cateretê, folia de reis, toda aquela parte que a gente chama de folclórica, que todo mundo chama de Minas, né? A Minas de Milton Nascimento Uhum. é muito perto do Vale do Paraíba. Então eu tive uma relação com a música brasileira de São Paulo, cabocla. Tive uma relação, porque minha bisavó é de Pernambuco, com a música do Nordeste, de Recife, de Pernambuco. E tive uma relação com um lado da família gaúcha. Então eu vivia no meio de música do Sul, música do Nordeste e música do Sudoeste. E isso me deu um universo musical de relação muito grande. Eu descobri muito cedo que eu queria ser músico. E Uhum. descobri muito cedo que eu queria ser músico brasileiro, porque a minha formação, por causa de família, aprendi a tocar piano aos 6 anos, então eu tocava Chopin com minha avó, Liszt, Debussy, né? Mas caí na gandaia, vamos dizer assim, na noite, como colegiano de colegial de segundo e terceiro ano em São Paulo, numa época que São Paulo era muito rica em música. Todos os lugares você tinha boates com música brasileira. Tito Madi, Augustinho dos Santos, Elza Soares, Claudete Soares, Alaide Costa. Sou amigo da Alaide. Eu acho que eu sou o menino mais querido da Alaide, Que sabe? Porque eu conheço ela bonitinho. há muito tempo. E isso me deu é uma universidade. Eu fui formado pela Universidade da Noite, que eu conheci tanta gente, Michel Legrand, Duke Ellington, gente que eu nunca imaginava. A gente está aqui, é que nem o menino lá do Nordeste, ou do interior do Brasil, que vem para São Paulo, de repente descobre que, nossa, daquilo que a gente via na TV, eu estou vendo ao vivo. Eu vi todos eles ao vivo, né? E acabei ficando amigo deles. Aí a coisa fica muito louca, né? Eu fiquei apaixonado pela música desde os 12, 13 anos de idade. E aí, assim, e você tinha essa formação clássica, né, do piano e tal, e aí você se tornou baterista. Como é que foi? Quando aconteceu? Em que momento aconteceu da bateria ser o seu instrumento? A percussão, é até engraçado. Eu vi numa entrevista que você deu, você falando da sua carteirinha lá da Ordem dos Músicos, que eu queria que você contasse aqui para quem está assistindo a gente. Como é que foi essa história para a bateria? Bom, eu, aos 13, 14 anos de idade, larguei o piano, porque a professora que minha avó tinha arrumado, ela só dava exercício. Eu não tocava música nenhuma, era só. Eu fiquei louco com aquilo. Aí eu descobri uma escolinha que tinha na Melo Alves, aqui em São Paulo, Uhum. perto do centro, né? Em que tinha um Chumbinho, Rubinho Barsotti e Caio Gomes. Eram três músicos que tocavam na noite, que tinham um conservatório pequenininho. Mas o Rubinho era um maluco, né? O Rubinho, quando eu falo, é o Rubinho do Zimbotril, Rubens Barsotti. Ele é meio tiozão. Eu não tenho nada que ver com a família Godoy no sentido sangue, mas eu fui adotado pela família Godoy desde os 15, 16 anos. Conheço a família inteira, sou amigo deles. Desde garoto, conheço os filhos, netos, né? E o Rubinho foi meu primeiro grande professor de bateria. E eu gostava dele por uma razão única. Os professores, as escolas de bateria ou de música na época, você não tinha faculdade em São Paulo. Não se estudava música brasileira. Se aprendia com quem? Se aprendia com o Zabumbeiro do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, se aprendia em loco ou com os caras antigos. O Rubinho foi o primeiro a me dar um método de bateria. E o método do Rubinho tinha baião, chachado, além do jazz. Se você aprender bateria, você tinha que aprender jazz, porque você tinha nos anos 50 e 60 uma influência muito grande da música americana no Brasil. E o Rubinho era um cara meio chato, assim, para assim, eu toco
muito bem bateria, música internacional, mas eu quero que os meus amigos e alunos aprendam música brasileira. Ele foi um grande tutor nesse sentido. Uhum. E eu concordei com ele na hora. Eu falei assim: eu quero mesmo aprender música brasileira, né? E comecei a aprender jazz com a ideia de ter música brasileira. Isso foi o primeiro começo de um aprendizado de uma escola que não tinha no Brasil. Ele é um grande empreendedor nesse sentido. Ele e alguns outros músicos brasileiros falavam assim: não, a gente toca música. Porque você tem que pensar que nos anos 60 até o final dos anos 70, a música no Brasil era música de orquestra, você tinha música popular de trios e quartetos, mas você tinha baile de debutante, carnaval, música em clubes, que eram muito influenciados pelo cha-cha-cha, pelo mambo, né, e pelo foxtrot, pelo swing e pelo jazz americano. Você não Uhum. tocava forró no Clube Pinheiros ou no Clube Paulistano, essa coisa. Era só música internacional, música italiana, essas coisas. Então a gente tinha uma relação com música muito internacionalizada, mas pouco raiz, né? E o Rubinho foi um dos caras que me colocou. Eu comecei a tocar. Aí eu achava assim, poxa, mas bateria? Eu não quero tocar cuíca, quero tocar bateria, quero tocar pandeiro. Eu comecei a forçar a barra para tocar ritmos e instrumentos brasileiros. Caí na noite, né? Tive a sorte de inventar uma maneira nova de tocar os instrumentos brasileiros, que é a timba, depois a timbatera, ou percuteria, e colocar junto com batera, que antigamente era assim, ritmista e batera. A minha Uhum. carteira da ordem dos músicos, como você falou, eles já tentaram trocar, eu falei assim, não troco nunca mais. Eles escreveram, eles escreveram Ritmista, ritmista. Muito bom. Eu adoro essa Eu falei história. assim: eu quero ser ritmista. Porque, na realidade, quem faz ritmo é o piano, a guitarra, o baixo, a bateria. É a seção rítmica, é a parte da fogueira da música, né? A gente faz a música pulsar, a gente é o coração da história, né? Você tem o lado do cérebro que é romântico, que cria as coisas, as melodias, né? As harmonias, mas quem faz a coisa funcionar, a locomotiva, somos nós. Muito bom. João, olha só. é, a gente separou uns vídeos aqui do arquivo da TV e a gente vai te mostrar Eu sou fundador da TV da Cultura, TV. né? Leva um recado a quem me deu tanto de sabor. Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado fui um sofredor e agora já não sou o que passou. Depois de apresentar só alguns dos sambas da enorme bagagem do Paulinho da Viola, nós só temos que encerrar o programa de hoje com muita pena. Com o Paulinho estiveram o Fritz, Joãozinho e Nereu, o trio Mocotó. Foi mais que nada, 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 mais que nada. Oh, ari, ara, yo, oh, hey, ari, ara, yo, oh, ba, 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 ba. João da Paraíba, João da Paraíba. Nossa, é tão legal, né? Eu falei do Benjor, mas tinha o Paulinho da Viola ali também, maravilhoso também.
TV Cultura talvez seja uma que tem uma das coisas mais originais que a gente fez com o Paulinho da Viola, a gente fez com o Jorge, a gente fez com muita gente. Eu não lembro quem era chamava-se Música Brasileira, o programa da TV Cultura. Quando a TV começou, a gente estava junto, a gente inaugurou os programas da TV Cultura. Tá? E o Canal 2, hoje minha mulher falou assim, vou fazer uma entrevista para o Canal 2. Eu falei, Canal 2? Eu falei, a Canal TV 2. Cultura. Canal 2, né? Era uma coisa assim, que tinha o Canal 4, que era Sim, era o a SBT. Tupi, que é o SBT, Bom, né? Era o começo da TV, os anos 50, 60 no Brasil, né? E quem podia ter uma televisão assistia. Mas esses programas, a TV Cultura, quando ela entrou como uma PBS cultural. Ela não era só uma TV de jornalismo, ela não entrou para fazer jornalismo. Ela era basicamente uma TV de cultura. É o que o nome dela diz, TV sim. Cultura, sabe? Sempre foi um canal muito importante na cidade de São Paulo, depois junto com a TVE, com a TV Brasil, com as TVs do Brasil inteira culturais, mas ela tem um lugar especial, especialmente para o Trimocotó, porque ela tem a documentação da história. Eu tinha 17, 18 anos nessa época, 20 anos de idade. Eu É olho, muito legal ver. nem acredito que era eu. Tá igualzinho. Tá igual. Vocês estão iguais. Você, o Nereu, o Paulinho da Viola, o Benjor. Pô, demais. Que bom ser brasileira, viu? Poder ter Bom, né? vocês. É bom, gente. É um orgulho, né, poxa? Eu acho que a música é o que faz a gente sentir orgulho de ser brasileiro. Acho que a música brasileira traz isso pra gente. Mas é que a música faz parte da cultura. E cultura é a identidade digital de um país. Você fala assim, Alemanha. Alemanha, guerra. Não, a Alemanha tem chopp, né? Tem as festas com salsichão. Você vai para o interior da Alemanha, é um povo muito alegre, sabe? Você vai para a França, mesmas coisas. E a Itália faz parte do Brasil, que a gente é meio italiano, meio japonês, meio brasileiro. O Brasil tem essa característica. É um pote onde todo mundo caiu, né? Quem veio para cá, de fora do Brasil, nunca mais voltou para lá, porque não quis. É uma eterna junção, sabe, de culturas que vêm para cá. E o brasileiro é um pouco isso, é um HD de cultura do mundo inteiro, que ele lê e transforma isso numa linguagem brasileira. A gente é um tupi-guarani internacional. É muito bom. Tem mais vídeo. Vou colocar que senão vai passar o tempo e eu quero te mostrar todos. E por que Trio Mocotó? Mocotó vem da beleza da mulher, que é justamente a parte da coxa da mulher, que na década de 70 a minissaia estava em crescimento. Então, lá no Jogral a gente tocava e tinha a velhinha que ficava de frente ao Trio Mocotó com o Jorge. E aí que surgiu no festival, não sabia o nome que dava o trio. E na hora surgiu, vamos botar Trio Mocotó em homenagem às pernas da velhinha. E ficou o Trio Mocotó. Desgruda da cintura dela. Desgruda da cintura dela. Esse disco é de 1971 e explica o motivo do nome do grupo Trio Mocotó. Isso aqui é um mocotó, de verdade, entendeu? E a gente sempre foi muito efusivo, muito energético, porque o mocotó é o que dá a nossa energia, sempre deu. Aliás, o Brasil vive de mocotó. Se não existisse mocotó, não existia Brasil. Yeah! Eu quero mocotó, tó, tó. Eu quero mocotó, tó, tó. Eu quero mocotó. Eu quero mocotó. It's Pharrell. É verdade isso? Conta verdade. Agora. É verdade. Não, a gente pegou uma época áurea, não só de Brasil, mas de mundo, que foi aquela divisão de águas entre a história do mundo tradicional, que foi até 60, e, além da Revolução Industrial, teve a Revolução Social, que foram Beatles, Rolling Stones, Black Power. A gente viveu isso no começo, né? E o Brasil fazia parte disso, dessa história.
no- tinha a Leila Diniz, né? A gente foi adotado pelo Pasquim, porque a gente brincava muito com isso. Por quê? Era uma gíria do Rio de Janeiro, o mocotó. Essas perninhas grossas. Naquela época, todo mundo andava de saia, calça jeans, essas coisas. Ninguém mostrava. Mulher não mostrava as pernas. A mulher estava começando a carreira de independência dela. Depois de deixar a máquina de lavar roupa, a cozinha e tudo, era Leila Diniz pôr na cara para bater fora. A mulher se transformou num símbolo de independência, né? E o mocotó, que sempre foi amoroso e sempre foi ah, amigo das mulheres, sempre deu valor a isso. E você sabe que brasileiro gosta de mulher. Sim, E é verdade. a gente via aquelas meninas bonitinhas com sainha curtinha, a gente brincava, olha o mocotó, olha o mocotó. E era isso mesmo, mas não era com esse tom hoje, a coisa vai evoluindo, tem sempre o lado bom. Eu costumo dizer que não existe luz sem escuridão, né? Uhum. A gente precisa da escuridão para você falar assim, eu gosto da luz, sabe? A luz é que funciona, sabe? A paz é que funciona, mas tem a guerra. Isso sempre vai acontecer, sabe? No mundo. Mas Sim. o Mocotó sempre foi um grupo positivo nesse sentido. A gente sempre apoiou a LGTB, sempre apoiou as mulheres. A gente Uhum. sempre levou aquele jeito Milor Fernandes e Pasquim Maravilhoso. de tirar sarro das coisas ruins de uma maneira boa, sabe? Você não pode acabar, tem acabado ultimamente, mas não pode acabar, você não pode. O policiamento, sabe, da internet, que se tornou algo. Antigamente, se você contava a sujeira para o vizinho encontrava para outro vizinho. Agora, você conta dentro de casa aqui, em 2 minutos, o mundo inteiro está sabendo. Então, a notícia ou as novidades acontecem muito rapidamente. O meu susto é que a gente tinha uma coisa que era dos anos 60 e 70, por causa da internet, a gente se tornou mundial. E continua acontecendo, a gente continua sendo chamado para tocar no mundo inteiro. O que quer dizer? O que era bom nos anos 70 continua sendo bom nos anos Hum. 2020 e 2025, apesar da pandemia. Na pandemia, muita gente escutou o Trio Mocotó. Sabe, eu tive conversando com o pessoal da Freguesia do Ó, pessoal de outras bandas antigas. O pessoal falou: meu pai ouvia, eu tenho todos os discos. A gente Muito toca nos legal. bailes. E aquela coisa que, infelizmente, não é uma crítica, é um mundo moderno, é o mundo dos anos 60. Uhum. Aí você passa mais 50 anos, o mundo moderno é o mundo de hoje. Mas, entendeu? Tudo que foi bom começa a ser resgatado de novo. Muito Isso bom. é uma coisa muito mais rápida, isso é uma coisa muito boa. É, eu acho também. Você falou de Alaide Costa também, né? Sim, uma queridíssima, É, sabe? Por quê? Alaide é uma pessoa, vamos dizer assim, um diamante, entendeu? Muito pouco lapidado, sabe? Ela mesma se lapidou, sabe? sim. Ela tem você encontra, por exemplo, você fala assim, Cartola. Por que é o Cartola? Não é porque ele era um sambista, porque ele é o Cartola, ele soube usar a vida dele de uma maneira que brilhou. Por Uhum. conta dele, não foi por conta do Salgueiro, Pérez Serrano, é o Cartola, sabe? Do Dorival Caymmi na Dorival. Bahia, ele não era, entendeu? Uma Anitta, explodiu desde do começo, ele fazia a música dele. A Laíde é uma coisa assim, é um tesouro nosso. Ela só conseguiu abrir a boca agora, ela fez o Roda Viva. Aquele programa tem que ser guardado, porque aquilo lá é um pouquinho da história que ela guardou dentro dela. Sabe? Eu sou amigo dela, da Claudete. São pessoas assim especiais, atemporais. A Laíde e Sim. Claudete são atemporais. Eu espero que o Mocotó um dia seja assim. Cê- Não, já é. Voltando a falar de Mocotó, né? A banda, ela sempre teve a formação clássica dela. E Sim, entrou aí o Escova, que também já está há mais de 20 anos, né? a gente brinca que a gente trocou uma escova usada por uma recondicionada. A escova é por causa do Fritz, que na realidade era Fritz. Você lembra daquela bombinha
para Sim, matar mosquito. lembro. Era o Aquela apelido que branquinha. ele, é o apelido que ele ganhou no Rio de Janeiro, porque ele ficava em casa matando os pernilongos. Ah, o Fritz, Fritz, Fritz. Veio para São Paulo e virou Fritz. A gente faz parte da história do começo da libertação da black music no Brasil, com Tim Maia, com Uhum. Jorge Ben, mas ele adorava a Angela Davis, então ele deixava aquele cabelo black power daquele tamanho. Isso foi o começo, final dos anos 60 para 70, que a gente começou sem querer, não foi? A gente não montou um trio. E uma característica do que aconteceu foi Jorge Ben era um violonista que tocava samba e rock. Era um samba influenciado pelo rock. 3 percussionistas que tocavam numa boate, acompanhando de Augustinho dos Santos, a Michel Legrand, o Lupicínio Rodrigues, o Cartola, começaram a fazer um som diferenciado que acompanhava o violão do Jorge Ben, que era um samba mais roqueiro, né, mais agressivo. Um riponga, que era eu, mais o Nereu e o Fritz. E a gente fez esse som para ele, criou o Trio Mocotó sem querer com o Jorge Ben. O samba rock é uma palavra que Jackson do Pandeiro inventou, mas que só foi cristalizada no século XXI, na mídia dos anos 2000, quando a gente voltou e falou assim, isso é samba rock, porque é um samba que não é aeróbica. Eu costumo brincar, antigamente você dançava coladinho, tinha gafieira, né? No século XXI, todo mundo faz aeróbica, vai para um show da Madonna, um show do Rock in Rio, fica todo mundo pulando, não tem mais aquele contato pessoal de você dançar Uhum. junto. O samba rock trouxe isso de volta, que é o rockabilly, um casal dançando junto, sabe? Não é uma multidão dançando maluca, sabe? Tem a relação mais pessoal. Isso é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia na relação das pessoas. Todo mundo é muito amigo de muita gente, sabe? E casais brigam, entendeu? Mas não tem aquela relação de casais primos, casais Uhum. amigos, todo mundo dança junto, todo mundo tem. Não é uma família musical, sabe? Virou um bando de gente curtindo música, comprando música, né? Bebendo, usando É. alucinantes, entendeu? Ficou um negócio meio ego pessoal. E a gente quer trazer todo mundo de volta. E o pessoal que eu entendi, esse é o pouco que eu entendi, vamos dizer assim, psicologicamente, ou antropologicamente, sociologicamente falando, da periferia, que a periferia não comprou isso. A periferia do Brasil ainda dança junto, o forró, Uhum. samba rock, sabe? O samba canção, a dor de cotovelo. Você veja que o sertanejo faz sucesso, 90% das músicas do sertanejo é ela que deixou ele que deixou ela. É um caso romântico, é um Lupicínio Rodrigues, caboclo, até hoje, sabe? Isso, Muito bom. só que o samba rock é isso com alegria. Sabe? A É. gente faz isso com alegria. E todo mundo que dança, canta e se diverte com o samba rock, se diverte junto, sabe? Sem essa de individualismo. Nós não somos um indivíduo. O ser humano nasceu em tribo, sabe? O ser humano não é um ser sozinho. Mas eu vivo sozinho. Mas você vive. Mas o ser humano existe na natureza em grupo. Sempre existiu em grupo, sabe? E é isso que faz. A minha tribo, a sua tribo, nos anos 60 não tinha tribo, virou todo mundo uma tribo só. E hoje vai ter que virar uma tribo de novo. A gente é globalizado. Hoje tem Muito bom. chinês no samba, É. tem japonês no samba. Uhum. E aí, ó, só pra gente finalizar, pra quem. Já? Aí eu. Não, finalizar a pergunta. Porque aí a gente não falou do Escova, o momento que o Escova Então, entra no trio. o Luiz Carlos Souza Muniz, olha que nome bonito. Tá, o Escovão. Porque é Nereu Gargalo, João Paraíba, mas Luiz Carlos de Souza Muniz. O cara que criou Não Adianta, né? A gente brincava muito, você é nome de escritor, né? Não é nome de sambista, né? Mas era Fritz. O Fritz continuou como Mocotó. A gente voltou nos anos 2000 até 2002. Aí ele teve um problema de saúde e teve que parar, né? Uhum. Aí viraram assim, e agora, o Mocotó acabou? Eu falei assim, não, bicho, não acabou. O Nereu é uma usina nuclear de ritmo no pandeiro, um carisma total. Eu falei para a gravadora, se a gente arrumar alguém, dá para
para a gente continuar, o cara precisa arrumar, né, alguém legal, dá. Aí eu voltei para o Brasil, isso foi na Bélgica, voltei para o Brasil e comecei a fazer uma pesquisa. Comecei a chamar alguns amigos. Falei assim, olha, a gente tem o Clube do Balanço, falei com o Clube do Balanço, falei com quem estava na onda, eu preciso arrumar um substituto para o Fritz, não tem jeito. Para a gente tentar continuar, a gente não acreditava que ia continuar. Uhum. Aí, no meio dessa história, eu encontrei com um amigo que eu conhecia já há um tempão, do samba funk, samba rock, que chamava-se Marco Antônio. Mais um nome bonito. O nome de romano, né? Eu falei assim, Escova, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar um cara que toque violão, negão, que tenha presença de palco, swing. Ele falou, eu vou... Peraí, tem esse. Me deu 6 nomes. E eu fiz um laboratório com esses 6. Né? Aí eu falei para ele assim, Escova, não deu. Eu preciso de mais. Não tá dando, não tá acertando. Os caras são maravilhosos, mas eles não são samba rock. Não vivem essa história. O Escova falou assim, não, tem esse. Me deu mais uns 4, 5 nomes. Bom, no 12º nome, né, eu parei, liguei pro Escova e falei assim, Escova, não deu, bicho. Estamos perdidos. Ele falou assim, mas como não? Eu falei assim, Escova, pô, fulano não faz isso, fulano faz aquilo, mas não faz isso, fulano faz aquilo. Ele falou assim, bicho, eu não tenho mais nome, só se for eu. Eu falei, por que você não falou? Ai, que legal. Ele falou assim, sempre tive afim. Eu falei assim, então acabou, bicho. É você e acabou. E ele entrou no Mocotó, assim, porque ele gostava do Mocotó. A gente tinha uma relação de amizade muito grande. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem tudo que o Mocotó tinha. E fazia samba funk, fazia o premeditando o break, fazia um montão de coisas no Brasil. Atenção, né? Gravou coisas maravilhosas, fazia show. Ele é uma parte da história da MPB. Sim. Que gostava do Jim Mocotó, falei, então venha, né? E acabou ficando. Hoje ele tem mais história e mais vida no Mocotó do que o Fritz tinha. Os dois são duas pessoas, foram as duas pedras mágicas do trio Mocotó. Não sou eu e Nereu. Eu e Nereu somos a fornalha, né? Aquilo que dá o peso. O Mocotó tem uma característica muito especial. O Mocotó estourou na vida musical sem ser pianista, sem ser compositor. A gente era um trio de percussão. Quando o pessoal olhava assim, Jorge Ben, trio Mocotó, eu falava assim, cadê a banda? Era só nós, era um pandeiro, uma cuíca e uma timba. E arrasamos no mundo junto com o Jorge. Né? Muito bom. Era um trio de percussão que mandaram a gente gravar. Eu não sou cantor, você vê que hoje minha voz está linda porque está rouca, né? Mas minha voz de taquara rachada. Mas a gente não era cantor, a gente gravou porque o Erasmo bateu o pé e falou assim, não, eu vou lançar um disco, mas essa música que tem a cara do trio de vocês. Quem foi Coqueiro Verde? Coqueiro Verde, né? E a gente lançou a música, estourou a música, e o Erasmo parou o disco dele para a gente lançar essa música. E aí a gente aconteceu nessa história da música popular brasileira. Isso está acontecendo, e tem mais vídeo aí para você. E vai acontecer mais ainda. Acho que as ferramentas que você tem hoje, que a informática e a eletrônica dão pra gente, não tem idade. Música boa não tem idade, entendeu? É a geleia geral do Brasil que faz a gente ter esse swing. Deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. A gente não é ligado a um movimento black, de ressurgir o black. Eu acho que quem fala que não é black no Brasil tá mentindo. Em frente ao Coqueiro Verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e na linha não veio. O samba que a gente fazia era um samba com influência americana, de influência negra americana, com a batida que o trio Mocotó inventou para casar com a batida do violão do Jorge Ben. Aonde você perguntar samba rock, você cantar o Não Adianta, todo mundo conhece. Não adianta chorar, não adianta, yes, baby, gritar, não adianta
Aliás, tá vendo aquele moço lá, o João na timba? Muita gente da nova geração talvez nem saiba. Praticamente o João eu considero o inventor da timba. Fale um pouquinho dela, por favor. Bom, é que na época foi proibido colocar bateria dentro das boates, porque antigamente, tocando muita bateria, fazia muito esporro, o pessoal queria que tocasse mais calmo. E eu era baterista e fiquei louco para continuar tocando. Aí tive que inventar esse jeito de fazer uma bateria brasileira que o Edson Machado chamava de bumbo de bunda. País do futebol, do samba, do carnaval, em matéria de química, também é sensacional, liderança aqui, sucesso no estrangeiro, todo mundo quer provar o Químico Cru brasileiro que te acompanha, você não se sente só, o som do trio Mocotó, a rima de Max B.O., ele o Fritz Escovão, Joãozinho Paraíba, garanto senhorita que me equipa açucaribra. Isso é lindo, sabe? Esse foi um dos presentes que a gente ganhou dos anos 70 para a nova geração, para o século XXI, foi a adoção. A gente foi adotado primeiro pelo Pasquim, com a época do começo da revolução da Black Music. A gente era amigo de Tim, a gente faz parte dessa força de colocar a música negra brasileira nos holofotes, porque é a música brasileira, é isso. A música brasileira tem um pedaço índio, um pedaço europeu, mas tem um pedaço muito brasileiro, black. Né? E aí, nos anos 2000, de repente, a gente começa a olhar os DJs, a garotada Max B.O., DJ Mark, DJ Patife, todo mundo pegando samples do Trio Mocotó, samples do Jorge Ben, e a gente voltou a ser conhecido por causa da garotada. E a gente começou a conviver com eles. Max B.O. é amigo pessoal nosso. Né? Isso aí é mais antigo, mas até hoje eu faço coisas com ele, faço coisas para fora com DJs internacionais que ligam para a gente. A gente quer um pedacinho de vocês. A gente dá um pedacinho da gente, sabe? Isso é uma coisa, é muito bonita. A gente está ajudando a divulgar. Entendeu? Hoje você tem pedacinhos de música internacional juntando uma com a outra. Tem sempre um Trio Mocotó, um Jorge Ben, um Ayrton Moreira, sabe? Um Hermeto Pascoal. Tem uns pedacinhos, os caquinhos da gente. A gente explodiu a música. E os caquinhos foram para o mundo inteiro. Tem um último vídeo que a gente vai rodar, porque eu falei que era meia hora de papo, nós já estamos nos 45 minutos e a gente vai ficar falando de música aqui até se deixar. Comigo. E tanta história interessante, importante, né, da música brasileira que a gente tem que saber, a gente é obrigada a saber. Mas vamos lá para o Não, é que está no seu coração, é por isso. Tem gente que pensa que eu sou da Paraíba do Norte, de João Pessoa. Eu fico até muito honrado, adoro a Paraíba, mas eu sou do Vale do Paraíba. Eu venho de uma família tradicional e filho de classe média alta. Estudei no Colégio Santa Cruz. Eu nasci e cresci numa fábrica de cobertor, porque era ao mesmo tempo fazenda e fábrica de cobertor, que era tá na hora de dormir, não espere minha mãe mandar, o Cobertores Paraíba. Agora, Faro, você tinha que ver o jantar na casa do pai do Joãozinho. Eu e o Nereu não estávamos acostumados com aquelas pompas todas, né? Etiqueta, né? Cheio de etiqueta, cheio de coisa. Aí fomos jantar, o pai dele convidou a gente para jantar na casa dele. Aí você tinha que ver, rapaz. Chegamos lá, meia dúzia de copos para você escolher, saber qual vai para o vinho, qual para a água. E aquele desespero, olhar assim para os talheres, aquele monte de talher de um lado e do outro. Eu falei, Nereu, hoje que nós vamos pagar tudo que a gente deve na vida. Não, mas aí E fora o copinho, que você teria que lavar os dedos antes de pegar em qualquer talher. Né? Aí o Joãozinho falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar no meio e fica um de cada lado, como está aqui, ó. Então, aquilo que eu pegar, vocês pegam. A gente já falou assim, olha, em casa de rico a gente passa fome, a gente só faz de conta que come e depois sai correndo para uma lanchonete. Exatamente. Olha lá. Essa é a nossa história. É incrível. Essa é uma coisa muito interessante, porque a etiqueta não tem a ver com riqueza, né? A etiqueta tem a ver com cultura. Você é mais assim, mais assado, por causa a cultura de um país que faz isso. A educação brasileira, portuguesa, indígena e negra, entendeu? Se misturou, né? E o Nereu e o Fritz não tinham essa educação de etiqueta de família rica, mas eles já tinham a etiqueta de educação, de saber se portar, né?
Então, eles aprendiam rapidamente, porque eles queriam aprender tudo. É uma esponja. Músico é esponja. Você vai aprendendo tudo que está acontecendo. Isso aí é um pedaço da nossa história que faz parte da história da cultura brasileira, né? De quando você não tem essa relação e você começa a aprender. Uhum. E eles aprenderam com... você fala assim, não, porque o Rei Negro, né? Todas as rainhas, tudo que veio da África, continua, sabe? O pobre não é um deseducado, um grosso, entendeu? Ele é pobre porque ele não tem dinheiro, só por isso. Ele não tem dinheiro, mas se ele ficar rico, entendeu? Ele vai manter, né? Veja o caso do Pelé. Poxa, o Pelé teve Dondinho e a mãe que foram básicos. A estrutura familiar é que faz você ser uma pessoa melhor, no sentido social e educacional. Você só aprende mais porque sua família te dá essa força para fazer. E Nereu e Fritz eram duas pedras preciosas, brutas, que eu ajudei a lapidar. Entendeu? E eles ajudaram a me lapidar na música também, sabe? Essa é uma relação... Uma troca, né? Uma troca dos três, sempre... muita gente não entendia isso. Muita gente quis quebrar isso e não conseguiu, sabe? Porque foram 3 irmãos que se conheceram sem querer e que fizeram uma peça só chamada Trio Mocotó. Muito bom. Uma peça maravilhosa. E eu queria... a gente já está acabando aqui, mas a hora que você fala lá do Cobertor Paraíba, você dá uma ensaiada no jingle. Não foi você que fez o jingle, né? Porque foi um sucesso esse jingle, né? Olha, por incrível que pareça, esse jingle foi feito pelo Erlon Chaves. Olha! Junto com o Kleiber, que era do Jongo Trio, do Samba Lanço Trio, que é um gaitista e baixista. Eles que fizeram o jingle a pedido do diretor de marketing dos Cobertores Paraíba, que era um espanhol de Barcelona, seu Salazar. Criaram isso, entendeu? E isso talvez seja um dos comerciais mais antigos, junto com a Vale, seja um dos ícones de comerciais brasileiros. Toda vez que eu encontro com um amigo, eu falo na internet sobre isso, alguém fala, mas eu odiava isso aí, porque chegava 9 horas da noite, a gente tinha que ir para a cama. Nossa, aquilo lá foi uma marca registrada. Eu falei, mas eu também ia para a cama às 9 horas da manhã, não era só você, não, né? Virou um hábito por causa do jingle. Virou um hábito brasileiro. E tem um monte de gente que sabe cantar até hoje. Até hoje. Né? Tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono para você, um alegre despertar. Durma bem com Cobertores Paraíba. Isso passa de geração para geração, vai vendo. É como de vez em quando eu falo, eu chego no supermercado, a menina fala assim, está tudo certo, eu falo assim, está tudo Magiclick. Ela olha pra mim assim, não entendi nada. Não entendi nada. Eu falei assim, você não sabe o que é isso? Ela falou assim, não. Magiclick, você não sabe? Vai na feira que ainda tem para vender o Magiclick. Ainda tem. Era um acendedor de fogão. Uma arma. Tinha um comercial que falava, tá tudo Magiclick. Eu uso até hoje. Eu gosto de resgatar essas coisas do folclore cultural brasileiro e manter, porque, sabe, para a gente não esquecer, sabe, folclore é uma coisa que eu aprendi com Julieta de Andrade. Eu nos anos 80, quando eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá, voltei, cheguei em São Paulo, descobri que no Ibirapuera tinha a OCA, era o Museu do Folclore. Eu, como gosto de história brasileira, fui lá, acabei fazendo um curso com a professora Julieta de Andrade, que é uma catedrática da USP, junto com o professor Rossi Tavares de Lima. Eles são a visão moderna de Mário de Andrade na cultura. O folclore que eles davam, a história do folclore ou a música do folclore no Brasil, para eles, assim, não existe o folclore. A gente pensa sempre no Brasil, até hoje, assim. O folclore é a história, né? É o que você resgata. Não, isso aí é a história do folclore, sabe? Você pesquisa folclore. Folclore é uma coisa viva. Você sai na rua, está acontecendo o folclore. Você vai numa feira, tem um carregador de legumes e frutas que se oferece para você. Você vê o carrinho dele, é todo pintado, cheio de taxinha. Ele faz uma decoração dele, né?
pessoal. Isso é folclore vivo. Você começa a descobrir que o folclore é uma coisa viva no mundo No inteiro. mundo inteiro. Sabe? É. Isso foi uma coisa que me pegou de cheio. Fiz o curso inteiro, sou um folclorista, entendeu? Vivo. Eu gosto de dizer assim, não, porque a história do folclore, não, a história do folclore é história, faz parte da história. Folclore, presta atenção que o mundo está sempre, a cultura, como eu digo, é o digital de um país, a Uhum. cultura, sabe? Eu assisti esses vídeos, me faz voltar e ver que essa história continua, não mudou, sabe? A gente continua fazendo música do Trio Mocotó em 2024, né? Você Sim. continua aí, E desde que eu você conheço, falando sobre música, né? E a coisa continua viva, sabe? É isso continua. que deixa a gente com energia para continuar. Esses dois bonequinhos aí, sabe? Do Mestre Vitalino, sabe? Uhum. Isso é vivo. O Mestre Vitalino morreu, mas tem gente continuando, tem outros mestres. Ele nunca foi para a faculdade, nunca fez doutorado, mas ele é um mestre, porque a população, o popular, fala assim: nossa, esse cara é um mestre. Isso é cultura, isso é folclore. Muito bom, é isso mesmo. E a gente vai continuar. E, ó, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você. Quando vocês iam lá no UOL, você e o Nereu, era uma alegria muito grande. Vocês enchiam aquele lugar de cultura, de conhecimento, de alegria. Sempre tratou a gente muito bem. Lá eu era bem mais novinha também, mas eu nunca É vou novinha ainda. esquecer. Eu nunca vou esquecer. E eu acho que é isso para mim, né, do lado de cá, é isso que a música me traz, essa oportunidade de estar perto de pessoas tão especiais como vocês e ficar tão feliz de ver vocês na ativa. E eu espero que a gente possa continuar essa conversa, falar de folclore, falar de música, falar do que você quiser, tá? Sempre Eu que você agradeço. quiser. Olha, eu é que agradeço mais uma vez uma oportunidade de aparecer nesse pedacinho de tela aqui, especialmente para dizer que vocês têm que pensar que música é uma religião. A gente não cobra dízimo, sabe? Mas a gente tem um palco que é nossa igreja, somos pastores da alegria, sabe? A gente está lá em cima, numa consagração, e para passar para essa vida sofrida de todo mundo, porque todo mundo tem um lado alegre, mas tem um lado sofrido que a gente tem que continuar. É uma estrada que a gente tem que levar, né? Uhum. E a gente está lá exatamente para isso, para dar alegria para as pessoas. Samba, rock e Trio Mocotó sempre foi alegria. A gente quer continuar com o nosso pastorado religioso da música para até onde der, entendeu? Para falar para as pessoas, olha, não é guerra. Guerra existe, sempre existiu, tristeza existe, sempre existiu, mas nós estamos aqui para fazer você sorrir, para você amar o próximo, sabe? Seja o gênero que for, sabe? Por isso que a Aline, que está lá com a gente, eu fiquei muito honrado em ter ela com a gente. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim como você é, como eu sou. Somos seres humanos. Não existe, no meu país, que chama Terra, não existe gênero, sabe? No meu país tem pessoas que se amam, que se respeitam, seja na Rússia, seja na Ucrânia, seja em Israel, seja na Palestina, seja na Bahia, seja no Rio Grande do Sul, que está passando por um problema agora. A gente tem que conscientizar isso. Você não é um cidadão paulista, baiano, brasileiro. Você é um cidadão do mundo, sabe? As pessoas, é aquela famosa história, borboleta fez blá 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 e acontece aqui. É isso aí, sabe? Somos todos, a gente tem que respeitar todas as pessoas, todas as raças, os gêneros. A gente tem que aprender a conviver em tribo como a gente foi, sempre. Uma tribo só, a tribo do mundo. E melhorar esse mundo com alegria. Mas além da alegria, vocês fazem uma coisa muito importante também pra gente, que é movimentar o corpo, que as pessoas têm se movimentado cada vez menos. Pois é, mas essa é a nossa igreja. É. Sabe, essa é a ideia de fazer as pessoas vibrarem. Música, entendeu? É som. Som é frequência. Frequência é vibração. O que a gente faz
entendeu? É fazer o ar e as pessoas vibrarem para se sentirem melhor, explodir em alegria, sabe? Porque É a gente isso. começa. Eu estou sentado aqui, sabe, num lugarzinho pequenininho, no meu cantinho, você está sentado no seu cantinho. O Uhum. mundo começou a ficar muito. Eu vejo coisas na China, vejo coisas na Alemanha, vejo coisas no Brasil, na África, sabe? Mas eu estou aqui no meu cantinho. Agora, pega todo mundo, põe numa praça, Tem que sabe? Larga o seu expandir. cantinho, vem para cá com É, a gente, sabe? E aí todo mundo se explode e se expande. Isso é que tem que se precisa, né? expandir. Cada um, sabe? A gente virou um bando de ego, 6 bilhões de egos, cada um no seu cantinho falando o que acha. Eu estou certo, eu estou errado. Não. Lá no meio da praça é o que eu quero ver. Você vai encontrar uma moça que você não conhece, de repente você tem uma afinidade, por quê? Porque você é tribo, ser humano. Você não é caixinha, sabe? Você não vive numa caixinha só falando o que você acha. É comunicação, é pele, sabe? A gente tem que estar junto, sabe? É só assim que as pessoas vão se entender. Dri, Ah, que lindo. Ai, foi tão bom. Obrigada. até o mês que vem. Até. 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 Obrigada, tá? Adorei. Beijo. Espero que você tenha gostado também. Eu adorei também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.